Você tá indo, pega uma Agora a gente vai conversar com todo mundo, tá bom? Um lanchinho. Marina, agora a gente está aqui pra ouvir. Vem cá perto da mamãe. Vem. Mas você tá certo, a gente tinha que ter trazido um lanche também, acho. Justo, fazer um piquenique. Ai. Muito bem. Pode ser chocolate? Não, pelo amor de Deus, gente. Eu tô 5 quilos acima de Yara, para. Vamos comer lanchinho. Vamos comer um lanchinho. Agora o tio vai falar, a gente tem que ouvir, tá bom? Tá bom? Vamos conversar um pouquinho? Eu tô colocando pra gravar aqui, pra as pessoas ficarem animadas pra participar dessa parte inicial da conversa, tá bem? Bom, então eu sou Wagner, sou professor de yoga desde 2016. Passei um biólogo de formação, passei um tempo fazendo gastronomia, onde eu conheci a Thay. Não, Ainda não terminei. Você? Sim, ela foi minha aluna. Foi uns 2, 3 anos quase, né? Foi presencial e depois remoto. Sim, foi. E aí, estamos aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre yoga. Alguém já praticou antes? Eu já fiz várias vezes e agora por último fazia online, mas não gostava muito. Entendi. Eu sou meio ruim assim no online. Ok. No yoga era ruim, eu achava. Mas bem pouco também, nada muito. Sim. E vocês dois já praticaram Eu nunca algum fiz. contato com yoga? Sei nem como começa. Na cabeça de vocês, o que é yoga? Quando eu falo a palavra yoga, o que aparece para vocês? Pra mim aparece meditação em movimento. Meditação em movimento. Ok. Para você? Pra mim, aparece só fazer um movimento com o braço, com a perna, se vai dando um nó no corpo. Sim. E para você? João ri muito. Que vergonha. Não, não vai não. Mas pode rir também? Ainda bem que são vocês. Enfim. Não? Cara, eu penso muito na Sandy fazendo yoga na janela dela. É muito, né? Muito Sandy. Eu não sabia, eu não vi Nossa, Sandy é essa cena. Ela E a Gisele Bündchen. ela Sim, tem várias fotos dela no Muitas janela. fotos. Não fazia ideia disso. Mas é o que? Paparazzi que tira foto dela ou ela que compartilha? Tem, beleza. A gente tá bombardeado com essa imagem de um yoga visual, beleza? Então, a nossa conversa inicial agora é para expandir um pouquinho a ideia que a gente tem de yoga, mesmo quem praticou e quem não praticou. Uma última pergunta. Como é que a gente vincula movimento e meditação na sua cabeça? Acho que um equilíbrio, assim, do nosso pensamento, da nossa mente enquanto está fazendo o movimento. Se dispersar o pensamento, você meio que desequilibra, assim. Eu sentia isso. Tá. Por isso que era associado, tipo, meditação e movimento. Beleza. O que a palavra meditação remete a vocês? a mim nada, que eu não consigo. Beleza, remete a alguma coisa que é algo impossível. Mas o que é impossível? O que você não consegue fazer? Fica parada muito tempo ou pensando numa coisa só. Eu também não sei como que seria essa meditação. Não tá Porque, tipo correta, assim, não. Pra mim, aí eu falo assim, não, Daniela, se concentra, foca somente a coisa. Mas daqui a pouco minha mente vai assim, ó, igual a montanha-russa. Aí eu começo a pensar no cachorro, no que eu tenho que fazer, no que eu tenho. Assim, eu não consigo parar e fixar minha mente num pensamento, eu não sei se é isso também. E fica parada ali muito tempo. Ok, beleza. Então você está associando a meditação a alguma coisa que você tem que fazer com a mente. Você não sabe exatamente expressar, mas aí vou tentar usar uma palavra para definir. A primeira habilidade mental que você está tentando falar é sobre concentração. Isso. Eu não estou dizendo que está certo ou errado, eu só estou entendendo o que vocês querem com essa... Qual é a realidade de vocês? Eu acho que pra mim me remete a equilíbrio. Equilíbrio, meditação? Sim. Estar em equilíbrio, sabe? Estar em equilíbrio. Tá, mas equilíbrio do quê? O que está desequilibrado? Eu acho que é uma questão assim de equilíbrio interior, de buscar uma paz interior, se tranquilizar, se organizar. Tá, beleza. Então tem alguma coisa que você busca com a meditação. É isso que você está querendo dizer. Como se tivesse algo faltando e você consegue com a meditação. Beleza, eu estou entendendo, eu estou fazendo essas perguntas para entender o que vocês percebem a respeito desses conceitos, porque eu quero quebrar alguns deles, ok? Ou expandir, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é um pouquinho sobre a palavra yoga. No sânscrito, cada palavra tem pelo menos 24 significados e depende de contextos diferentes.
Quando a gente pensa em yoga, na verdade deveria pensar em yogas, beleza? E aí quando você pensa em yogas, não é sobre estilos de yoga, são caminhos de yoga, tá bom? Então, a palavra yoga normalmente você ouve por aí, vê no Instagram, talvez com a Sandy tenha falado, significa união de alguma coisa que tá... Que é? Com a Gisele. Gisele e Bint. União, as pessoas sempre falam isso. União do que com o que, né? Alguém tem uma ideia? O que estão tentando buscar? Que união é essa? Corpo e mente? Corpo e mente? Acho que é corpo e mente. Corpo e mente. Não. Se for voltar a sair mulher, eu não sei, que eu não sigo ninguém, não vejo nada que elas fazem. Que se você não tem impressão nenhuma, se você nunca ouviu falar isso, não tem problema. Eu só quero saber se tem alguma ideia na sua mente a respeito disso. Você está participando também, tá? Tô não. Então sim, você está aqui. A gente está todos juntos. A gente está aprendendo sobre yoga, né, Yara? Se não tiver, não tem problema. Entende? Não é uma prova, nada disso. Não é uma conversa. Se fosse também. Beleza. Mesmo do ponto de vista da nossa biociência, não tem como a mente estar separada do corpo. Onde é que não tem célula nervosa no seu corpo? Todas as suas células, elas têm uma conexão nervosa. Então a mente não está só no cérebro. Aqui pode ter uma função de controle, de outras coisas, mas não tem uma parte do seu corpo que não esteja conectada. Então essa ilusão de separação já não existe. Mas a ideia de união, ela tem camadas, beleza? A gente se percebe separado. Então vamos dizer que um dos significados da palavra do yoga é consciência corporificada. Então é um dos níveis, beleza? Eu vou trazer uma outra palavra que é a palavra tibetana que significaria yoga, tá bom? A palavra tibetana se chama Nal-jor. Nal-jor. Nal significa primordial. Jor é aquilo que te leva ao estado primordial, beleza? Então, o significado mais profundo de yoga é um veículo que te leva a esse estado primordial, que também se chama yoga, tá bom? Então, o veículo são os yogas, e aí tem caminhos diferentes, e o objetivo é o yoga. E aí a gente tem que saber o que é esse estado primordial que a gente está querendo atingir. Quando a gente quer saber esse estado primordial, o yoga está dentro de um contexto espiritual. Então, uma outra coisa que eu preciso que eu comece a entender. O yoga ele tem um contexto onde ele está, ou os yogas têm contextos onde eles estão inseridos. Toda vez que a gente tira ele de contexto, ele perde significado. Muitos desses yogas chamados, que a gente chama de estilo de yoga e não caminhos de yoga, eles são yogas fora de contexto. É que pegaram coisas de um lugar, colocaram a impressão individual. Isso. Ele tem benefícios sim, mas ele não chega ao objetivo do yoga. Qual que é uma característica, e aí eu vou dar nome para essas coisas, tá? Quando você vai estudar isso academicamente, a gente tem uma coisa que se chama yoga postural moderno, que são esses yogas de dois estilos, onde eles tiram práticas de lugares diferentes e juntam com uma coisa só, porque eles não entenderam toda essa história. Então, se você quiser pesquisar por conta própria, tem 2 livros que eu indico. Um se chama Tantra Iluminado, do Christopher Wallace, depois eu posso passar o nome. E o segundo estava para ter tradução em português, mas eu não sei se já saiu, que se chama Raízes do Yoga, do David Mellison, se eu não me engano é isso, ou Paul Mellison, é alguma coisa Mellison, tá? E aí eu vejo o nome para vocês. Que aí vocês estudam e a gente tem que entender academicamente um pouquinho como é que foi essa diversificação do yoga. Então a gente tem o yoga postural moderno, que ele vem de um cara chamado, não precisa se preocupar com nomes, tá? Krishnamacharya. É um cara aí desde o início do século XX e ele teve 3 grandes alunos. Talvez você já tenha ouvido falar nele, o Iyengar, que ele dá o nome do estilo de yoga que muita gente pratica hoje em dia, que se chama Iyengar Yoga. O outro deles é o Patabi Joyce, que tem é conhecido pelo pai do Ashtanga, hoje em dia. E um outro, que eu não lembro o nome dele, ele deu o nome ao Vinyasa, que mais tarde se transformou em Vinyasa Yoga, tá bem? Essas 3 coisas se misturaram pelos alunos e quando eles vieram para o Ocidente. E aí foram se transformados em diversos estilos de yoga que a gente vê por aí. Yoga Bikram, Yoga de Bhajan, tem um monte de coisas. A Hatha Yoga, ela tem 2 momentos. Ela tem o Hatha Yoga, que é baseado no Tantra, que não é o que vocês estão pensando. Eu vou definir Tantra já, porque o que a gente vai praticar aqui é baseado em Tantra, mas a gente precisa, essa palavra, ela tá
com múltiplos significados dentro da nossa cultura. E aí, se a gente não souber essa diferença, a gente não sabe o que está praticando e por que está praticando. O Hatha, em essência, é um dos caminhos do yoga. E o que isso quer dizer, caminhos dentro do yoga? Ha e Ta é a união do Sol e da Lua, dos pares de opostos. A gente vê os pares de opostos como algo separado. O quente, o frio, o pesado, o leve, o aberto, o fechado, são os pares de opostos. Ou seja, a dualidade. Tá bom? Então, se existe um eu, tem que ter um outro, que é um objeto, um estado de separação. Então, o Hatha Yoga, ele vai trabalhar com os canais internos dentro do nosso corpo para que você altere a sua percepção da realidade. Então, nesse momento agora, eu me percebo diferente de cada uma de vocês e vice-versa, tá bem? Mas cada uma de vocês tem uma percepção diferente de mim. Então, ela que tem uma experiência, ela tem uma impressão. E aí, o que ela acha do Wagner é mais ou menos verdadeiro do que vocês acham do Wagner. Se minha mãe tivesse aqui, ela tem uma outra impressão do Wagner. Qual é a história verdadeira do Wagner? É a união das 5? Ou não é a união das 5? Ou Wagner não tem história? A gente entra em filosofia a respeito disso. O que, dentro dessas filosofias, como o Hatha clássico, tradicional, a gente vai entender que o Wagner é uma ilusão. Mas Wagner, você parece tão real. Então a gente vai chamar de Wagner de um processo. Eu não permaneço o mesmo, em momento nenhum. Tem uma sensação de que existe uma substancialidade no Wagner, alguma continuidade no Wagner. Mas nas filosofias que a gente chama de não duais, a gente entende o Wagner como sendo algo essencialmente imutável, mas que está num processo de manifestação. E aí, por estar no processo de manifestação, a manifestação é sempre um processo, é sempre uma transformação constante. Isso assusta um pouco, beleza? Mas isso é o contexto original do yoga, ok? Se a gente tira disso, a gente vira um exercício para boa saúde, o que está tudo bem. Exercício para boa saúde. Mas a prática do yoga em si é uma prática de transformação, beleza? O objetivo final do yoga é o yoga. É esse reconhecimento do estado não transformado, ou do estado primordial. Existe um nome para isso, beleza? Então, voltando, a gente tem duas raízes, vamos chamar do yoga postural moderno, que tem baseado nesse carinha que eu falei, e aí isso gerou esse monte de coisas que tem no ocidente. Que muitas coisas eles pegam de diversos lugares, inclusive do yoga tradicional, só que eles tiram do contexto da onde aquela linhagem ou aquela sabedoria foi desenvolvida. E por tirar de fora do contexto, aquilo não tem eficiência, tá bem? Não estou dizendo que é ruim, não estou dizendo que é bom, eu só estou dizendo que foi o que aconteceu, isso é fato, tá bem? E é isso, dentro desse yoga, é o que a gente vê as pessoas, de forma geral, fazendo posturas elaboradas, ginásticas, elas dizem que aquilo faz bem para a saúde de alguma forma. Aquela coisa mais instagramável, né? É isso, porque nós vivemos... A gente vive numa sociedade performática. As transformações do yoga são todas internas, não tem como a gente medir. A nossa sociedade biomédica, voltada para a nossa ciência, ela é muito visual. Ela é muito coisa que você consegue palpar. Então essa é a maneira das pessoas dizerem que o yoga está funcionando, beleza? Mas o yoga é um estado que ele já está presente, a gente só tem que reconhecer ele. Todos nós agora temos o estado do yoga em potencial, a gente só vai estar muito condicionado para reconhecer. Então a prática do yoga é perceber que já existe a calma dentro da gente, quem estava procurando calma dentro da meditação, a calma já está aí. O que é que está te atrapalhando a reconhecer a calma? É uma shift. É como se você pegasse a realidade, alguém usa óculos, lente? Não? Usa. E aí você colocasse, mesmo no óculos de sol. Então, tipo, eu vejo uma realidade assim, aí eu coloco uma outra lente, eu vejo uma outra realidade. Então, como é que a gente mede isso? Não tem como você colocar isso no Instagram. Como é que a pessoa percebe a realidade? E a realidade do yoga é perceber como nós todos temos esse estado primordial e experimentamos esse estado primordial de uma maneira única. E expressamos ele de uma maneira única. Então, esse mesmo estado primordial que cria o Sol, e o amor do Sol é calor e luz para todos os seres, pelo menos no nosso sistema solar, e, bom, a gente tem estrelas que são outros sóis a super distância e a gente ainda é impactado por essas estrelas de forma geral. Então, nós também temos isso em potencial, nós somos um possível Sol em potencial, vamos chamar assim, beleza? A gente tem formas de amor e compaixão ilimitada para compartilhar de maneiras únicas, beleza?
E aí dentro desse contexto, as tradições de yoga que buscam o estado de yoga e tem um método progressivo para isso, e o método progressivo não é você fazer posturas mais elaboradas, mas é você refinar a sua percepção da realidade. Então são essas alquimias internas que a gente chama, eles têm etapas. E a gente participa de algumas dessas etapas, tá bem? Então, o que eu espero dessa parte inicial da conversa? Que vocês tenham pelo menos expandido um pouco a percepção do que é yoga, tá bom? Agora eu preciso falar o que é meditação. No Ocidente a palavra yoga está carregada, então a gente perde o significado original dela, tá? A palavra meditação também é carregada, porque algumas pessoas vão falar de meditação sobre pensar ou não pensar, ou refletir, principalmente no nosso idioma. A gente usa em sinônimo como refletir sobre algo, certo? Em alguma escala tem isso também, mas eu gosto de trazer algumas palavras que não estão carregadas e elas ajudam a gente a ter uma melhor percepção sobre as coisas. A palavra que representa a meditação em tibetano se chama Gom, tá bom? Ela vem de um radical Kom. Kom é um radical que é um verbo que representa habituar-se a. Beleza? Habituar-se a alguma coisa. Então, se a gente substituir na nossa cabeça por um momento que meditação são práticas diferentes para a gente se habituar-se a alguma coisa, eu acho que a gente vai chegar no processo. E recentemente eu descobri, meu professor... isso eu tenho que falar. O meu professor falou que em grego a palavra meditação é dialogos, que significa dialogar. Só que a gente dialoga consigo mesmo. Você consegue dialogar consigo mesmo? Você que falou que não consegue meditar. Sim. Ou seja... Eu até brigo comigo mesmo. Então, beleza. É muito mais isso. É muito mais isso, Crítica. É dessa forma que você explicou, ficou mais claro pra mim. Beleza. Né? Porque, como você falou, as pessoas, vão meditar, refletir, eu já ouvi. Vamos meditar, vamos refletir. Ok. Né? Ou não pensar em nada, né? Isso. Há muito tempo eu achei que meditação era conseguir esvaziar Isso, eu não consigo. Isso não está errado, mas isso é um resultado a longo prazo. Eu não consigo. Não é o Eu tô na resultado parte do inicial. diálogo comigo mesmo. Isso. Lembra que eu falei que yoga é uma percepção da realidade que a gente quer mudar? Então a gente tem certas práticas de meditação para ajudar a gente a mudar a percepção da realidade. Então, por exemplo, o que a gente está fazendo agora, refletir e dialogar internamente sobre o que é a definição de yoga, é uma maneira de meditar. Eu quero me habituar-se a pensar e a olhar para o mundo desta maneira. Tá bom? Então existe um pacote inicial, por exemplo, de prática de meditação. Uma delas se chama refletir sobre a preciosidade da vida humana. Então a gente cria um monte de auto-inquirição ou de questionamento sobre como ter uma vida humana é preciosa e por que eu preciso valorizar isso. E todas essas tradições do yoga, elas acreditam em reencarnação. Você precisa acreditar em reencarnação para praticar yoga? Não. Antes que isso vai entrar em conflito com a sua religião? Não. Beleza? A gente pode ouvir outras coisas e pegar o que funciona pra gente naquele momento. A gente não precisa pegar isso eu tenho que tomar cuidado porque foi o que transformou o yoga moderno. A gente não precisa pegar o pacote inteiro para se beneficiar. Mas se a gente tirar o pacote do contexto, a gente não vai se beneficiar. Tá bem? Não é pegar o que a gente quer, o que a gente gosta, porque isso é o que a gente já faz na vida. Que é escolher a roupa que a gente quer no mercado e etc. A profissão que a gente quer, o marido ou a esposa que a gente quer. E é o que a fonte de alguns dos nossos problemas inicialmente. Tá bem? Então, eu espero que essa seja uma nova percepção ao começo de meditação. E é o que a gente tem que fazer. Quando eu perguntei a união de meditação e yoga para você, como é que é essa conexão? Dentro do ponto de vista do yoga tradicional, a nossa mente corre tanto no corpo físico, ela é representada pelo... Então ela tem camadas, tudo tem camadas. Camada grosseira, camada sutil e a camada secreta, ou mais do que sutil. Beleza? Ou pura. Então, sempre quando eu vou trocar essas palavras, para uma camada grosseira é vamos chamar de mais superficial. Camada sutil, ela começa a ser internalizada. E a camada pura ou secreta ou mais do que interna, ela começa a ganhar essas
coisas que a gente não consegue medir, principalmente da sutil para a secreta, tá bem? Isso é super importante. A nossa mente, ela corre por canais do nosso corpo. Quando a gente move o nosso corpo, o que a gente quer primeiro? Que a gente crie bons canais, tá? E para que a gente quer criar bons canais? Quando a gente tem bons canais, a gente tem boas conexões. Quando a gente tem boas conexões, a energia que corre dentro desses canais, ela flui. E ao fluir, a nossa mente assenta. Os nossos problemas, as nossas aflições mentais, elas diminuem. Então, para isso que a gente usa o movimento. E aí, quando a gente não tem isso claro na nossa mente, a gente não sabe o que está se movimentando. Ou a gente tem uma impressão muito superficial do que a gente está fazendo. Quando a gente quer mudar os nossos canais, significa que a gente já está mudando a nossa mente através do corpo. Tá bom? E aí a gente chega num ponto muito primordial. As práticas do yoga tradicionais, elas usam o que a gente chama de 3 portas. Nós, seres humanos, somos únicos, e é por isso dos motivos da preciosidade da vida humana, é que nós temos 3 meios de mudar a gente mesmo, de mudar a nossa percepção da realidade. A melhor coisa que a gente faz é usar os 3 ao mesmo tempo. A gente tem capacidades diferentes, a gente tem preferências de formas diferentes. Então a gente aborda portas de formas diferentes. A primeira porta é a porta do corpo físico e do corpo energético. Então o corpo físico é o que a gente chama de grosseiro, mas ele não está separado do corpo energético. Tá bem? Mas o corpo energético é a base da prática de qualquer yoga. Tá bom? E aí esse corpo energético ele é feito de canais. Esses canais têm energia que circulam dentro. Existem coisas especiais nesses canais que a gente chama de chakras, não chakras, que a gente não pode alinhar, que a gente não usa. Ninguém pode mexer nos seus chakras. Desculpa, Tudo... não vai rolar. Depois eu mando pra vocês. Aí você assiste e dá um pouco. Tchau, Yaya! Beijinho! Pode ficar. Se vocês quiserem ficar, não tá incomodando. Não tá, não. Eu já tava até esquecendo. Minha mente já estava ali. Bem focada aqui, né? Temos habilidade de concentrar, desde que as coisas conectem, boas conexões. A gente está criando boas conexões agora. Pensem nisso desta forma, tá bom? Então a primeira porta é o corpo, e aí a gente tem canais especiais, que são canais, no corpo que se chamam chakras. A gente tem sistemas diferentes de chakras, a gente tem chakras em cada uma da articulação. No yoga postural moderno, a gente faz um big deal, uma grande... os chakras, lá. Mas as pessoas não têm a capacidade... Chakras, primeiro, eles são reais, mas eles são descritivos. Como a nossa mente muda, os chakras mudam também. Cadê a criança? Deixa eu um pouquinho pra pegar o chinelo. Chakras, eles são prescritivos. Você imagina eles de certas formas para fazer certos trabalhos. Então, o mesmo chakra, no mesmo corpo, a gente pode imaginar como uma esfera. A gente pode imaginar como um círculo achatado, com uma flor com diversas pétalas ou com diversos raios. A gente vai imaginar que existe uma deidade sentada ali. Por que existe essa diversidade de prática? Para ajudar na concentração da mente, a gente quer usar a visualização, para ajudar a mente que se move muito a saber para onde ela volta, tá bem? Para onde voltar e por que ela vai voltar, tá bom? Eu me perco até em sonho. 2 vezes eu sonho e não consigo voltar para casa. Tá vendo, né? Menino, você vai ter um trabalho. Não, então, o trabalho vai ser seu. E aí esse é um bom motivo. O trabalho é todo seu. Por isso que eu disse que ninguém pode tocar nos teus chakras, ninguém pode mudar a sua vida. E é o que no Yoga Postural Moderno diz que vai fazer. Os professores vão mudar a sua vida. Não. O que a gente quer aqui é te dar uma orientação para você testar, ver se essas coisas funcionam. Não é para você acreditar absolutamente em nada. Sabe? E aí, o que a gente vai aprender é que a gente tem mais capacidade, mais potência do que a gente acredita. E essa é a beleza dos yogas dentro de um contexto, dentro de uma tradição. Tá bem? A segunda porta, e depois do chakras tem um ponto mais essencial que se chama bindus, beleza? Qual é o big deal disso? Primeiro a gente tem que ter uma fase gerativa ou gestacional
dos nossos canais. Então a gente começa mais ou menos nessa ordem. Primeiro a gente gera os canais, depois a gente trabalha com energia, depois a gente trabalha energia, chakra e depois a gente trabalha com bindos. Se você tem zero percepção do canal, não sabe o que é canal, não consegue sentir o seu canal, não consegue manipular a sua respiração pelo canal, chakra não faz muita coisa. E aí, você vê postura, as pessoas vão falar assim, não, essa postura é bom para esse chakra. Quando você move energia não purificada pelos seus canais até chegar no seu chakra, isso vai gerar mais problema para você. E as pessoas não sabem disso. Então é muito perigoso falar isso, porque uma vez que isso as pessoas falam no yoga postural moderno e é verdade, para onde a nossa mente vai, a energia vai. Então se tem uma energia que a gente chama condicionada se movendo, então ela vai gerar mais problema em umas camadas mais profundas. E a gente vai realmente acreditar que está fazendo alguma coisa benéfica, mas no final das contas a gente está se enganando porque a gente tem má informação. Isso significa que o Wagner tem as melhores informações, todas as informações e vai ser o melhor professor? Não, não quero que vocês me venham assim. E eu vou explicar qual é o papel do Wagner já já. Só estou, mais uma vez, falando sobre as 3 portas, tá bem? Então, na porta do corpo, o que a gente faz? No Nejang, basicamente, a gente vai fazer automassagens. A gente tem pontos especiais no nosso corpo e esses pontos especiais vão fazer a energia que está estagnada naqueles canais se movimentar. Beleza? A gente vai criar melhor conexões com esses canais e tem um motivo para isso. A segunda porta do corpo é a porta que a gente chama de energia ou da fala. Tá bem? Me descreve ou simula para mim quando você está alegre, como é que você fala? Quando você está confusa, como é que você fala? Eu dou uma gaguejada. Quando você está triste, como é que você fala? Bem cabisbaixo. Quando você está com raiva, como é que você fala? Bem bravo. Por que Depende a gente do contexto também, eu acho. tem a raiva Com que você quem eu tô internaliza? falando. É isso. Eu acho que depende, sim. O que eu quero que vocês entendam com isso? A fala descreve como a pessoa se sente. Quando a gente desenvolve a capacidade suficiente, a gente vê o outro e a si mesmo, através da nossa fala. Então, por isso que é importante que eu perguntei, como é que você se sente, que é diferente de como você se sente quando você está numa situação, que é diferente de quando você se sente nessa situação. E o que a gente tem que aprender, primeiro, é reconhecer. Pode falar. Mas o melhor seria falar ou não falar. Porque assim, ultimamente eu não consigo falar. Eu internalizo tudo. E aí, o que acontece comigo? Eu tô chateada, eu bloqueio aquilo dentro de mim. Eu tô estressada, eu bloqueio. Eu fico assim. E aí, o que acontece comigo? Eu não consigo verbalizar nada disso. Eu perco o sono, eu fico com crise de ansiedade. Deve ser por isso, né? Sua voz vai ficar mais rouca. Fico mais rouca, mais tensa. Minha expressão facial muda. Quem me conhece percebe, mas eu não consigo falar. Sim. Então, sempre falo, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? Eu vou te dar uma resposta chata que a gente tem que aprender a ouvir com ela com alegria. Depende. Tá bom? Beleza? A gente, dentro da prática do yoga, através do corpo, da fala e da mente, a gente quer desenvolver discernimento. Discernimento significa o que é apropriado para determinado momento eu fazer. Beleza? Se você percebeu que muitas vezes o que você acha que é apropriado ficar em silêncio está te fazendo mal, isso não é apropriado. Mas se você não consegue, isso também não é um problema para você ficar se chicoteando. Beleza? Aí você tem que procurar camadas dentro de você. Quem disse que você não consegue? Você quer realmente mudar isso? São perguntas que a gente vai aprofundar. Beleza? Então, não existe uma resposta certa. Quem diz que tem uma resposta certa quer vender fórmula de felicidade. E não é a função do yoga. Tudo bem? Como é que tá essa conversa para você? Tá chata? Tá indo? Eu preciso falar... Eu tava deitada. Quer? Não entendi. Eu tô falando que pra mim tá ótimo. Eu não ia descer. Uhum. Eu tava muito cansada. Eu falei, amiga, eu tô muito cansada. Eu tava deitada. Sim. Eu falei assim, não, cara, eu vou lá. Troquei de roupa. Estou falando isso, gente, porque tem muita confusão. Excesso de informação e informação de má qualidade por aí. Eu demorei alguns anos para ter acesso a essas informações.
que eu posso indicar onde vocês podem pesquisar. E aí vocês não têm que acreditar no Wagner também, mas pelo menos você tem mais fonte de pesquisa. Eu dei fonte acadêmica para quem é da academia, e aí eu dou outros tipos de fonte para quem não é, porque muitas dessas tradições elas são orais práticas. Alguém já foi do candomblé, umbanda, alguma coisa assim? Isso. Eu fui da umbanda há um tempo e eu descobri que, assim, antes disso eu era ciência e ateu, fiz biologia, né? Da ciência, então. E eu descobri que existe uma forma de transmissão de conhecimento que a academia não reconhece, e eu vim dessa formação acadêmica, que é a tradição oral. A gente aprende a maior parte das nossas coisas por tradição oral. O que foi que seus pais te ensinaram, que seus amigos te ensinaram, etc. E a gente não valoriza isso na acadêmica, depende do que está escrito, e por aí vai. Mas tradição oral é real. E é uma das melhores formas, das formas bem eficientes, é o que tornou a humanidade é a transmissão oral. Então a gente tem que valorizar isso de forma apropriada. Só que a tradição oral, boa tradição oral, sempre quer que você aprenda a desenvolver o seu discernimento, tá bem? Então, eu espero ter respondido a sua pergunta. Depende do seu contexto. Se você percebe que não te faz bem, você tem que começar a transformar isso. E se você não consegue, você tem que buscar ferramentas para começar a transformar isso. A primeira delas é que você é capaz de fazer. Existe essa potência dentro de você, beleza? E aí, mesmo que você não consiga identificar o que exatamente está errado dentro de você, você é capaz de dizer, eu não me sinto bem. Pode não ser culpa sua, mas eu não me sinto bem quando isso acontece, beleza? Eu não estou te culpando mais. Esse é o caminho verdadeiro do yoga, da autorresponsabilidade. Mas você comunica ao outro como você está sentindo. Como o outro vai responder é uma outra coisa. A gente vai se expressar para o outro querendo uma resposta, a gente querendo um resultado. O que a gente tem que aprender a fazer é se expressar para que o outro entenda o que está acontecendo. A linguagem é muito difícil. Tudo que eu estou fazendo com vocês é tentar conectar a nossa linguagem. Por isso que eu perguntei, o que você entende de yoga? O que você tem de meditação? A gente acha que está comunicando no nível claro, que a gente tem os mesmos conceitos, mas a verdade é que a gente tem que duvidar, mesmo dos nossos pais, mesmo das pessoas que criaram, dos nossos maridos, etc. E eventualmente para quem tem filhos também, beleza? Por isso que criança é fenomenal, no certo sentido. Eles expandem, é tipo, caramba, ele entende essa palavra dessa maneira. Porque eles não estão tão condicionados com a nossa linguagem. Espero não ter sido muito chato na resposta. Não, foi ótimo. Mas eu quero dizer, quando a gente fala a porta da fala, é porque ela tem essa sensação de energia, que eu sinto uma fala, quando ela é raivosa, ela pode ser quente ou ser fria. Uma raiva quente é aquela que você explode, você expressa. Uma raiva fria é aquela que você guarda para você. E aí, de repente, você vai lá e causa um mal para a pessoa e ela nem sabe que foi você. Beleza? Essa vontade de fazer algum resultado negativo para que alguém sofra, essa é o pior tipo de raiva. Existem escalas de raiva, né? Essa que eu acabei de expressar é o ódio. Então a gente vai tentar dar nomes ou significados diferentes para cada uma dessas palavras, por exemplo. O que é raiva na percepção do yoga? Tá bem? E aí, quando a gente fala energia e fala é a mesma coisa, é a mesma porta, é justamente por isso, porque a gente consegue perceber esse calor, esse frio, esse quente, esse expansivo, esse pesado, esse leve, esse áspero, esse macio, através da fala dos outros. Se vocês tivessem que descrever a minha fala de agora, é num degradê, não é exatamente no muito quente, só quente ou só frio. Entre quente e frio, o que você diria? Intuitivamente. Morno. Por que você acha que era morna? Porque é compassiva. Você Você modula, você dá ênfase quando precisa. Ela é confusa ou ela é clara? Claro. Claro. Ela é afiada ou ela é... Eu estou usando pares de opostos que a gente usa no yoga, tá bom? Ela é afiada ou ela é afiada ou penetrante, ou ela é tem uma neblina, nebulosa? Pra mim não tem neblina. No começo, pra mim, tinha neblina. Sim. Na minha fala ou na sua interpretação da minha fala? Na sua fala. Tá, beleza. Por eu desconhecer, né, o yoga. Sim. Então, beleza. A gente tem percepções diferentes sobre o que está acontecendo. Está clareando de alguma forma? Clareou bastante. Beleza. Então a nossa comunicação está funcionando, tem uma clareza. Quando a gente fala de energia, a gente fala sobre nada mágico, tá bom? É sobre como é que a gente sente energia por esses opostos. Então, eu tenho uma tendência a ter uma fala mais rápida ou mais lenta? Mais lenta. Vocês acham? Eu ia falar que é rápida, mas é que também é
minha opinião é meio diferente. Eu modulo. Não, a sua opinião não conta nesse caso, porque você tem Se especialidade. for pensar, é rápido, não é lento, não. É porque ele articulação passa muito calma, tanta calma. Ah, não, ele passa, calma, mas a fala dele é rápida. São duas qualidades diferentes. É que eu sou fono, por isso. Ela tá Porque dando o uma quê? análise Aí eu fico técnica. pensando técnica, né? Tipo, é rápido. Você é fono? Isso é muito legal, porque isso tem tudo a ver com a sua profissão também. E aí a gente tem as práticas que envolvem energia. Quais são elas? As práticas que envolvem respiração, porque ela tem 3 camadas. Quais são? Quem lembra? Corporal, Não. energético. Não. Quando a gente tem 3 camadas, não 3 portas. Eu sei que estou falando muitos 3. Grosseira, Grosseira, superficial, acho que é. sutil Sutil. ou interna. Sutil ou interna são usadas em sinônimo. Achei que era superficial. E a mais, secreta ou mais do que coisa, né? Então a gente tem a respiração grosseira, que é essa respiração que a gente está usando para se manter vivo. Mas ela não está desvinculada da sutil, tá bom? Quando a gente começa a falar da respiração sutil, são as forças internas do seu corpo, que na biomedicina a gente chamaria de fisiologia, que faz o seu corpo e a sua mente funcionar, tá bom? Então a gente tem 5 principais, por exemplo, que a gente chama de ventos internos. O primeiro vento, ou o vento rainha, né, e é muito feminino, então, pelo menos nas versões tibetanas. O vento rainha é o vento que sustenta a vida. Então, enquanto você mantém esse vento que sustenta a vida, você está vivo. Quando esse vento começa a diminuir de força dentro do seu corpo, você entra num processo de morte. Pode ser um jovem ou pode ser um idoso, tá bom? O que vai determinar se você vai ter uma longevidade ou não é a qualidade dos seus ventos internos. Então a gente tem 5 principais e 5 acessórios, são 10. Cada um deles são como baterias de 10 anos. Então, segundo esse yoga que eu estou compartilhando com vocês, todos nós temos a capacidade de viver 100 anos. Beleza? O que vai fazer a gente viver esses 100 anos ou não são as nossas escolhas de vida e os nossos karmas do passado. E uma terceira coisa é a nossa determinação ou propósito de vida. Escolhas de vida, propósito de vida e karmas do passado. Se você purifica os seus karmas do passado o suficiente, porque a gente tem alguns karmas fixos. Se a gente tem propósito de vida e se a gente faz uma escolha de vida para viver maior, a gente pode viver até 100 anos e não só viver até 100 anos, viver 100 anos com qualidade, que é super importante. Por que a gente quer viver bastante no yoga? Tá bom? Porque a gente quer atingir o objetivo do yoga. Mas, quem não está lá, a gente só quer uma vida com maior qualidade, a gente usa esse conhecimento sobre longevidade com qualidade para ter uma vida melhor, uma vida que a gente provoca menos sofrimento para a gente mesmo. O que é karma? Karma. Karma literalmente significa ação. O karma e causalidade, eles estão unidos. Beleza? Se eu quero comer chocolate, eu vou na padaria ou no mercado, porque eu tenho essa sensação sensação ou desejo interno que eu preciso de chocolate. Causalidade. E aí o karma é a ação. Qual é a consequência desse karma? Possivelmente eu vou ficar, se eu faço isso todos os meus dias ou 2 vezes por dia, quais são as possíveis consequências? Possíveis, me descreva. Diabetes, gordura, mais que tem. Bucho. O chocolate é problemático? Vício, sim. É? Não, o chocolate não, o açúcar é. Não. Eu acho. O problemático é eu agir Tá, né? por conta do meu desejo descontrolado e eu achar que aquele açúcar vai me trazer a satisfação daquele desejo. Isso é karma condicionado, beleza? E aí isso é o que torna a gente, dá a impressão que nós somos nós. Mas e daí quando as pessoas falam assim, mas aquela tá carregando o karma dela. Pra mim é isso, tipo, carregando uma praga, uma herança. É por isso que eu é karma. perguntei. E por isso que toda É palavra em isso, né? sânscrito, Eu tinha isso. que eu expliquei bem no início, toda palavra em sânscrito tem quantos significados? 24. Pelo menos. E elas dependem todas de contexto. Então, Mas dos não significados. seria nesse sentido de quando essa condição para a gente viver 100 anos depende também de karmas do passado? Não teria relação com essas ações que em uma outra vida a gente tomou e aí, né? De vidas passadas que a gente não tem como saber. E desta vida que a gente não lembra. Aí esse karma de lá, Entendi. tá vendo?
Você tá carregando também. Mas é muito fácil saber quais são os karmas do passado. Tudo que você está fazendo hoje na sua vida, você já fez no passado. É verdade, por isso que a gente tem uns insights, às vezes, achando que isso aqui... Pro lado positivo e pro negativo. Né? Pro lado positivo e negativo. Eu tenho às vezes a impressão que eu já vi alguma coisa, entendeu? Sim. E mesmo ela sendo muito assustadora, não me causa susto. Tipo, não é estranho. Mas você não tá... Não. É como se tivesse já acontecido, assim, sabe? É normal, né? Então, Eu talvez tenho porque já- essa sensação de já ter vivido aquela. É isso que você está falando? Que ele falou que às vezes a gente... É fácil da gente saber das vidas passadas, porque às vezes tudo que a gente tá fazendo agora, querendo ou não, a gente já fez de alguma maneira. Podia ter uma cara diferente, mas o karma ele tá ligado à causalidade. Lembra disso? A gente não pode pensar em karma sozinho, tá bem? A gente tem que pensar em causalidade. A causa, por que eu estou procurando um novo relacionamento? Porque eu acho que isso vai me trazer felicidade. Que essa é a fonte de felicidade. Ou porque- Você fez isso em outras vidas. Ou porque eu vou sempre em relacionamentos muito parecidos, né? Isso. Tipo, Já é encontrando um pessoas karma, muito né? parecidas. Isso, é porque a gente não tem o discernimento de perceber que a gente está no mesmo relacionamento de novo. E a gente não desiste disso, a gente não procura um novo caminho. Ou, às vezes, a gente acha que está no novo caminho, mas na verdade não está, porque a gente não olha para a causalidade. O que é que está por trás das nossas ações? A ação, por si só, ela é livre de malefício ou benefício. Beleza? A ação é ação. Mas quando ela está carregada com muitas causalidades, aí ela vai trazer benefícios ou malefícios, depende do seu contexto. Só que os karmas eles ficam impressos na nossa consciência, numa camada anterior até a nossa capacidade de trazer ela à consciência, então no inconsciente. Esses principalmente são os karmas de vida passada, tá bem? Então é como se a gente tivesse um grande computador universal, onde todas as nossas íons de vida, íons são milhares e milhares e milhares de vida, a gente não teve uma vida só passada, ou duas vidas passadas. A gente já foi rico, pobre, planta, animal, bactéria, ET, tudo, segundo essas visões, tá bem? E toda essa expressão a gente carrega com a gente mesmo, tá bem? Então, boa parte dos nossos yogas é a gente parar de agir. Primeiro bom sinal de que o yoga está funcionando, entre aspas, na nossa vida, é que a gente para de agir pelos nossos karmas do passado. Essa é uma discussão um pouco mais além. Eu tenho um resumo bem grande porque você trouxe a coisa, tá bem? Então, a gente começa a estabelecer na nossa vida, dentro do processo do yoga tradicional, causalidades que são benéficas. Então, a gente vai começar a tentar agir o máximo possível por quatro vieses, que não são vieses, essa é a expressão da nossa verdadeira natureza, que se chama bondade amorosa ou amor, que não é o amor que a gente entende, porque é uma tradução ruim da palavra original, tá beleza? Compaixão, que não é exatamente o que a gente entende. Todas essas palavras que eu estou usando, elas são traduções ruins para a nossa língua, porque a nossa língua não é preparada para trazer essas coisas. A gente precisa despacotar. Despacotar, essa palavra existe? Despacotar, acho que... É tipo quando a gente... Desempacotar. Desempacotar, obrigado. Desempacotar, beleza. É porque veio a palavra em inglês compact, né? Que é quando eu ouvi os ensinamentos, é sempre, enfim, besteira isso. E aí, desempacotar cada uma dessas palavras. Alegria empática, que é a terceira palavra, e a quarta palavra que se chama equanimidade. Então, quando a gente começa a causa das nossas ações serem essas, a gente está indo em direção ao que a gente chama de iluminação ou budeidade. Beleza? Quando não são essas causalidades, a gente acumula karma e vai renascer e reviver todo esse jogo ilusório de felicidade e tristeza de novo e de novo. Tá bem? Espero ter tocado superficialmente e não te desesperado. Beleza? Então, as práticas que estão associadas à fala é a prática de mantra, é a prática de respiração e é a prática de movimento associado à respiração. Práticas de contenção de fala, práticas de oração também. Beleza? E aí a gente com os meses, se a turma se estabelecer, se vocês gostarem, a gente vai entender por que essas coisas são importantes, tá? Orar é humano, orar não é religioso. Orar significa criar um desejo genuíno dentro de si, beleza? É uma aspiração que vai te mover na vida, beleza? Isso é orar. E isso é transformador.
E isso cria uma impressão no nosso consciente, subconsciente e inconsciente, que é o que vai direcionar a gente dentro dos nossos sonhos, que está mais ligado ao nosso subconsciente e inconsciente, dentro do nosso processo pós-morte. Então, por isso que orar é importante dentro das tradições, tá bem? Uma coisa que eu não falei das práticas que usam a porta do corpo são conduto. O que é conduto? É como se a gente se move no mundo, tá bem? Por que isso é importante? A gente tem princípios dentro do yoga tradicional e leis na religião, tá? Então, o yoga que eu sempre estou trazendo isso com comparação do yoga postural moderno e tradicional. O yoga postural moderno vai falar sobre regras. Não, os yogas de Patanjali vão falar sobre os yamas e niyamas. Você que tem um pouco mais de experiência, talvez tenha ouvido. A maior parte dos professores nem falam sobre isso, porque eles não aula em academia, isso não parece fazer sentido dentro em academia, tá bem? Que aí é regra, como se você tivesse que viver assim. Os yamas, os princípios de comportamento do corpo, fala e mente, são maneiras da gente não acumular karma negativo. Que a gente tem que escolher vivenciar, porque a gente está cansado de viver a vida e gerar sofrimento para si mesmo. Então você tem que estabelecer para você porque você quer, desde que você entenda aquele princípio. E viver por princípio é muito mais difícil do que por regra. Então no começo a gente vive por regra, mas a gente tem que transformar isso para princípio. Beleza? E por fim, as práticas mentais que usam a porta da mente é meditação, e aí envolve concentração, relaxamento da mente, visualizações de forma geral, prece de alguma forma. Todas essas são inseparáveis, né? Porque a respiração é no nosso corpo, certo? Só que a gente imagina como se fosse uma via principal, tá bem? Tem algumas pessoas que gostam mais da via da mente, outros preferem, não, Wagner, me coloca para mexer, mas não coloca para pensar, beleza? Mas a gente é tudo, então a gente começa no corpo para ir para outro lugar. Então pessoas que são traumatizadas emocionalmente, é melhor ir para o corpo. Pessoas que são traumatizadas fisicamente, é melhor ir com o corpo com cuidado. Pessoas que são muito mentais, é melhor ir para o corpo. Pessoas que são muito físicas, é melhor ir um pouco para a energia e para a mente. Porque a gente tem que balancear um pouco essas coisas. Então a gente tem esse conjunto de prática. Então esse é o pacote que a gente vai trabalhar. Por essas 3 vias, são esses tipos de prática. Tá bem? Alguma dúvida?